verdade, eu vou apresentar agora alguns dados que são bastante significativos de tudo isso que o Fernando coloca. É uma pesquisa inédita da Rede Nossa São Paulo, que foi feita em parceria com o IBOP. Ela foi lançada hoje e traz percepções dos paulistanos sobre a pandemia do coronavírus. Essa pesquisa foi feita entre os dias 17 e 26 de abril, logo após a saída de Henrique Mandetta do Ministério da Saúde. É um levantamento bem completo e a gente separou algumas informações importantes que são apontadas. Veja só. No ranking de avaliação de governantes durante a pandemia do coronavírus, em primeiro lugar aparece a figura do ministro da Saúde. As medidas tomadas por essa autoridade, ministro da Saúde. Em segundo lugar, aparece João Dória, governador de São Paulo, Bruno Covas, prefeito da capital paulista, ambos com 68% de aprovação. As medidas adotadas pelo presidente Jair Bolsonaro são avaliadas como inadequadas por 57% dos entrevistados. Também foi questionada qual a principal preocupação dos entrevistados durante a pandemia. E daí, olha só, 50% responderam que é a saúde de familiares. Bota na próxima tela para a gente. Quer ver só? Questionado sobre a principal preocupação dos entrevistados em relação à pandemia, 50% responderam a saúde de familiares, 17% a própria saúde e 11% ficar desempregado. Uma outra pergunta, 77% dos entrevistados disseram que estão ficando em casa para atenuar os impactos da pandemia. Em segundo lugar, olha só, veja só, evitando sair de casa, 77% estão evitando de sair de casa para atenuar os impactos da pandemia. Logo depois, 44% dizem estar orando, rezando e tendo fé. E mais para baixo, comprando mais coisas pela internet, aplicativos. Em quarto lugar, 28%. A gente já vamos para a próxima tela, tudo bem. Uma última tela sobre os impactos da pandemia de coronavírus no isolamento e do isolamento na renda pessoal. E daí, se você fizer uma somatória de quem perdeu parcial ou totalmente a renda, isso chega a 64% dos entrevistados. 64% então perderam parcial ou totalmente a renda por causa da pandemia de coronavírus, sendo que 22% perderam completamente a renda por conta do isolamento social e por conta da pandemia de coronavírus. Sobre tudo isso a gente conversa agora, inclusive para trazer mais dados dessa pesquisa, a gente conversa agora com a Carolina Guimarães, da Rede Nossa São Paulo. Oi, Carol. Oi, Thalita, tudo bom? Exatamente, essa é a pesquisa Viver em São Paulo, especial pandemia. A Rede Nossa São Paulo já faz essa série de pesquisas de percepção temáticas, né, Viver em São Paulo, e a gente apresenta ela nos vários SESCs da cidade. A gente tem essa parceria com o IBOP e com o SESC. E, bom, nesse momento de quarentena, a gente também teve que se adaptar e a gente resolveu fazer uma série especial sobre pandemia, porque a gente realmente queria entender o que os paulistanos estavam experimentando, vivendo nesse momento tão crítico, né? Vale ressaltar que essa pesquisa, ela foi feita, é uma pesquisa online com 800 pessoas e ela focou na classe A, B e C. Isso porque é muito difícil a gente chegar na classe D e E através de pesquisas online. A metodologia, geralmente, que a gente faz, né, em tempos normais, é de ir a campo, e nesse momento a gente não pode ir a campo, então a gente teve que ter esse recorte. Essa classe A, B e C, ela é categorizada de acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, e a gente está falando mais ou menos de renda acima de 2 salários mínimos, né? Para mais. Então, eu acho que ela traz várias reflexões interessantes. Então, você apontou algumas, né? Sobre, por exemplo, a perda de renda. É interessante ver realmente como essas classes já perderam a renda. A gente está falando de mais ou menos um mês de quarentena, né? A gente começou com políticas de isolamento oficiais dia 24 de março, então a gente está falando de um mês, então você vê realmente uma mudança significativa.
não é incomum você ver profissionais liberais, né, consultores, empreendedores já renegociando, por exemplo, contratos de aluguel, até matrícula de escola de filhos, assim, você começa a ouvir isso muito. Então, com certeza, eles já perderam essa renda. E aí você começa a entender como essa população, ela também vê a importância de um Estado forte, né? A importância de diretrizes claras que foram colocadas tanto pelo governador como por o prefeito, né? Muito claras e entendendo que você precisa dessa diretriz para que todo o coletivo, né? Dessa cidade que ela é gigante, imensa, consiga se organizar e achatar essa curva. Então, isso você vê muito claramente. O que é interessante é você ver que essa população ela não vê ela não tem uma percepção sobre os posicionamentos do legislativo, seja deputado, seja vereadores. E a gente fica se questionando um pouco sobre isso. E eu acho que isso se dá muito o papel dos vereadores, especialmente na cidade de São Paulo, está muito relacionada a medidas emergenciais, especialmente para uma classe mais baixa. Então, tentando realmente conseguir que essas pessoas consigam as cestas básicas, consigam essas primeiras medidas. E eu acho que essa população ela não está conectada com essas medidas, então ela não viu isso. E isso também mostra, como nas outras nossas pesquisas, né, esse descolamento da população com o legislativo de forma geral. Tem alguns outros dados bem interessantes que eu vou dar uma resumida. 57% percebem que diminuiu o isolamento desde as primeiras medidas. 40% acreditam que a melhor forma de combater a epidemia é investir no SUS. 53% só saem de casa para fazer compras, enquanto 19% estão saindo para trabalhar. 42% sentem falta de frequentar o comércio, principal falta, frequentar o comércio, seguido de 39% que sentem falta de contato físico. Achei interessante, as pessoas sentem mais falta de frequentar o comércio do que de ter contato físico. Isso diz muito sobre a nossa sociedade também. E a gente tem uma última tela, vamos juntas conversar sobre essa última tela? Pode rodar para a gente sobre algumas conclusões da pesquisa. Essa mesmo, concordo totalmente ou em parte. Daí tem dados interessantes. 81% os moradores da periferia vão sofrer mais por conta dessa crise. Logo depois, a gente tem 69% acreditando que se não fosse o SUS, as consequências da pandemia seriam maiores. Isso é muito importante, né, Carol? A gente percebe que as pessoas passaram a dar mais importância para o Sistema Único de Saúde por conta dessa pandemia. Sim, comentando algum dos dados que você traz, eu acho que sim, que você vê que dentro desse mês as pessoas já começam a ver que o isolamento ele não está sendo tão eficaz. Eu acho que agora é o nosso problema que a gente está sofrendo agora também, então isso vai continuar piorando, então a gente precisa fortalecer essa consciência, né, que é importante ficar em casa. Essa pesquisa mostra que as pessoas, elas estão fazendo isolamento social, elas né, apoiam no isolamento social, no fortalecimento do SUS, a renda básica emergencial e depois isenção de contas de luz e outras contas. Então, você vê que essa população entrevistada, ela está falando que elas precisam de um Estado que seja facilitador e um Estado forte que possa fortalecer essas medidas de renda emergencial e também o foco no SUS, no Sistema Único Universal, né? Que ele é reconhecido no mundo inteiro e as pessoas elas estão reconhecendo que é importante focar nesses gastos públicos. E eu acho que isso é uma consciência muito importante nesse momento agora que a gente está vivendo. Sobre outra coisa que eu acho que é interessante que você mencionou é sobre o que as pessoas estão fazendo, né? Então, tipo, elas estão ficando em casa, elas estão comprando coisas de pequenos produtores e aí embaixo aparece que elas aparece assim que elas dispensaram de repente a faxineira,
mas elas não estão pagando, né? Não estão pagando essa pessoa. O que é muito doido, porque essa pesquisa, ela mostra que as pessoas acreditam que tem um sentimento de solidariedade e elas estão rezando, mas dentro do âmbito de ação que elas podem fazer, elas não estão pagando as pessoas que elas mais poderiam ajudar. Então, a gente vê algumas contradições, né, nesse sentido. E essa última tela que você mostra, novamente, traz o fortalecimento do SUS, as pessoas acreditam e veem, né, a necessidade do SUS, e é interessante mostrar que nessa pesquisa, 62% da população dessa classe A, B e C, que é representativa da cidade, não tem seguro-saúde. Então, a gente achar que muita gente tem seguro-saúde, isso é mentira. Muita gente depende do SUS e realmente está tirando o chapéu para esse sistema agora. E outro dado que aparece, que é 81%, é que essa classe, ela também tem consciência que os impactos vão ser muito mais perversos nas periferias. Então, eles entendem que eles estão num lugar de privilégio, né? Por mais que tenham perdido a renda, você consegue contar com um colchão, né, durante esses meses. Óbvio que vai ficar difícil para todo mundo, mas, claro, não está um espaço de vulnerabilidade que você tem, tanto uma vulnerabilidade de infraestrutura como a vulnerabilidade de renda. Panorama muito interessante e um recorte de tempo também que a gente faz com que a gente consiga entender algumas percepções, então, dos paulistanos sobre essa pandemia de coronavírus. Carol, eu agradeço demais a sua participação. Assim como eu disse para o Fernando, dava para a gente ficar destrinchando essa pesquisa durante toda a tarde, mas quero agradecer demais a participação da Rede Nossa São Paulo aqui no Bom para Todos. Obrigada, Carol. Obrigada a vocês. Tchau, tchau.